E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Hoje, sábado à noite, exatamente 20 horas do sábado 4 de maio de 2024. Eu estou aqui na oficina, fechando o expediente. Acabei de terminar o conserto da roçadeira, do conteúdo anterior. Logo, agora vocês vão assistir ela. Mas hoje, antes de começar com esse vídeo, eu estou pedindo para vocês. Acredito que todos já estão sabendo o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Não aqui na minha região, graças a Deus, mas sim aqui no estado, em alguns lugares. Chuva intensa, muita chuva, enchentes, deslizamento de terra, cidades praticamente dizimadas, pessoas que perderam tudo, praticamente tudo. Tem pessoas que saíram simplesmente com a roupa de dentro de casa. E percas humanas também, foi uma catástrofe realmente. Então, eu estou pedindo ajuda para esse pessoal. Qualquer ajuda que você conseguir vai ser bem-vinda, com certeza. Não importa a quantidade, mas você sabe, tá? De grão em grão. Então, aqui eu estou deixando aqui embaixo, no primeiro comentário, o CNPJ, para fazer Pix, aqueles que conseguirem ajudar com alguma coisa, da Câmara de Comércio e Serviços de Sinimbu, Rio Grande do Sul, certo? Eu sei que não é fácil para ninguém, tá? Que as coisas não estão fáceis, mas eu acredito que 5 ou 10 ou 15 reais não vai fazer falta para nós, mas vai fazer muita diferença para aquele pessoal, certo, galerinha? Então, com uma dor muito grande por nossos irmãos, mas vamos continuar adiante e ajudando dentro do possível, certo? Então, vamos lá. Vamos com o conteúdo de hoje, a culminação da roçadeira na Carlos. Vai estar interessante, acredito eu. Vai ter algumas surpresas, certo? Então, forte abraço a todos vocês. Que tenham um ótimo final de semana e que Deus abençoe todos vocês e a família. Forte abraço. É bom sempre examinar a ver se não está trincada a carcaça também, antes de recuperar ela, né? Muito bem. Esse recorte aqui meio estranho, né? É diferente da maioria das importadas. Tem um zero aqui, provavelmente ano 2000. Certo. Aí. Ele não pode ficar assim, ele vai começar a girar o rolamento dentro da carcaça e vai desgastar mais ainda. Ah, tá, ó. Já tem certo desgaste. Ele já andou girando esse rolamento aqui dentro. Certo. Pronto, senhores, está aqui. Tudo limpo, tudo pronto para ser montado. Aqui, ó, carcaça. Certo? Alojamento já recuperado, prontinho. Agora, tá aí, ó. Ele vai ter que ser prensado dentro, ele não vai entrar se não prensar. Também não é bom bater, tá? Quando vocês colocam um rolamento aqui e ele vai entrar apertado, obviamente, e aí começam a bater com o martelo, não é legal, porque ele começa a ir de lado, ele tem que baixar reto. Se ele vai de lado, ele vai comendo o material do alojamento e ele vai acabar criando folga, certo? Então é isso aí. Agora, eu sei que vocês querem saber como é que se faz, ou qual é o processo de recuperação. Eu entendo isso aí, mas eu espero que vocês entendam meu lado também. Eu não posso passar essa informação fora do curso. Essa aí faz parte das aulas dos meus alunos. Eles, tá, têm
a prioridade sobre isso aqui, é para eles o curso, eu não posso passar fora, eles pagaram por isso aí, faz parte do curso deles, então eu espero sinceramente que vocês entendam isso, certo? O importante é que a máquina vai ficar boa. Eu nem tinha ideia de que ele tinha esse problema de folga na carcaça. Eu achei que era simplesmente rolamento que estava ruim. Certo. O que vamos fazer agora? Vamos cravar o rolamento no lugar e começar a montar rapidinho essa máquina. Pronto. Essa aqui é a carcaça, que estava boa. Vamos na outra agora. Pronto. Tá aqui. Firme. Vamos lá terminar de montar. Muito bem, senhores, está aqui. Tudo certinho já. Rolamento no lugar. Bem firme. Essa aqui também. Ele também não pode entrar tão apertado de que o rolamento fique pesado, dando pequenos pulos. Aí significa que a carcaça fechou demais e o rolamento prensou demais, ficou muito apertado. E acontece. Aí você gira o rolamento e ele vai dando pequenos pulos. Então, não tem que fechar muito, mas também não pode deixar frouxo. Tá aí. Certinho. Vejam bem. Retentores. Pequeno probleminha que eu tive com os retentores. Vocês sabem a situação que a gente está passando aqui no sul. Na minha região, graças a Deus, não aconteceu essas tragédias, certo? A gente sente no coração o que está acontecendo. Nessas outras regiões aqui, graças a Deus, não aconteceu o pior. Porém, material não está chegando, certo? Não tem como fazer pedido de peças, está tudo interditado. O que eu precisava? Retentores. O retentor dessa máquina é esse aqui. 13,32, 13 dentro, 32 fora, 4 de altura, certo? Os retentores não prestam mais, não haveria tempo de esperar os retentores, então eu vou usar os que eu tenho aqui. Eu sei, são mais altos, realmente, a medida é a mesma, 13,32, porém eles são mais altos, mas, vejam bem, aqui dentro, ó, ele tem as duas carcaças, tem espaço para alojar esse retentor, então não vamos ter problema. O retentor tem 9,40, 9,28 e a carcaça, o alojamento do retentor, 9,26. Sim, vai ter espaço. 9,12, certo? Então, vamos ter espaço para colocar esses retentores aqui, não tem problema. Juntas não tem problema, eu fabrico. Junta do bloco, tá aqui.
junta da brida do carburador, que também é um dissipador térmico, tá aqui. Material especial. Juntas ou melhor, junta do cilindro, que aqui tá ela. Eu fiz duas, tá? Uma mais fina, outra mais grossa. Eu vou ver agora qual que eu vou usar. Eu acredito que vai ser essa mais grossa aqui de 0,8, que é mais próxima que chega essa junta. Essa aqui é 0,4, vai ser muito fina. Porém, então as duas aqui, a gente vai ver agora qual é que vai usar. Vamos colocar o virabrequim no lugar. Perfeito. E agora ele não vai entrar sozinho, tá? Eu eliminei aquela folga que tinha lateral, então agora não vai entrar somente empurrando com a mão. Sempre cuidado de deixar a biela para cima, né? Pronto. Perfeito. Agora vamos fechar o outro lado. Colocar um pouquinho de silicone aqui. Não precisa realmente, se, veja bem, se a base não está marcada, não está machucada, você não vai colocar silicone. Eu simplesmente vou colocar aqui, para quê? Para segurar a junta no lugar. Ótimo. Somente de um lado, certo? Aí. Somente desse lado aqui, que eu coloquei agora, para a junta ficar aí. Do outro lado não, porque senão ele vai esgamelar, vai correr para fora a junta. Veja se está tudo limpo aqui, não tem resto de junta, não está machucado, está tudo certinho. Ótimo. Então, vamos fechar aqui também.
certo. Vamos colocar os parafusos para eles servirem de guia, né? Para ir no lugar certo. Não adiantou de muito colocar o silicone. Ótimo. Tá aí. Agora sim. Ótimo. Tá aí a junta no lugar. Tá aí. Ótimo.
Ótimo, tá aí. Zero folga. Agora sim. Uma trava química para evitar que ele salte fora depois, né? Lembrem que esse retentor que leva é de metal. Agora estou colocando um retentor de borracha. Sempre lubrifica o eixo. Tá aí. Ótimo. Tá aí. Não coloca muito, é simplesmente para que ele forme uma película entre o retentor e a carcaça. Sim, agora sim. Alguma rebarba. Se eu insistisse em colocar o retentor, ele acaba rasgando, como ele é de borracha, ele acaba rasgando por fora e eu vou perder o retentor. Tá aí. Pronto. Muito bem. Essa junta aqui, ó, tirem ela com muito cuidado. Por quê? Porque essa junta ela vai servir como base também para a junta que vai no cilindro. Tá vendo? Se ele ficar mais para baixo, vai dar uma entrada de ar aqui. Se ele ficar para cima também, ela tem que ficar parelho. Afiar um pouco essa faca.
agora montar o rolamento da biela, lembra? Que ele vai montado com graxa. Aqui é simples, você coloca um pouco de graxa no... Cadê minha chave de fenda? Tá aqui ela. Coloca um pouquinho de graxa aqui dentro e vão montando todos os pininhos. Ele vai um do lado do outro, ele não leva separador, não leva gaiola. Nesse momento tem que ter muito cuidado para não derrubar nenhum dentro do motor, né? Certo, eu vou montar isso aqui e daqui um pouquinho eu volto com vocês. Certo, tá aqui, ó, montadinho a biela. Vejam bem, como é que vocês sabem? Primeiro, ele tem uma parede, né? Ele tem tipo uma... Aí, ó. Tá vendo? Uma borda, uma quina, onde ficam presos dentro os rolinhos, os rolamentos de agulha. Como é que você sabe se estão todos, se não está faltando um? Se faltar um aqui, vocês têm que achar onde ficou, tem que descobrir se não caiu dentro do motor. Coloca. A chave tenta abrir, ó, não tem espaço para outro, tá vendo? Olha, simplesmente estão todos, certo? Pistão. Os pininhos, tá, de segurança do segmento vão para o lado do carburador. Veja se a tranquetinha do outro lugar está no lugar certo, está dentro da canaleta. Ele gira pesadinho, gira duro, ele não tem que correr fácil. Aí, ó. Abertura para cima ou para baixo. Abre um pouquinho ele e coloca. Ele tem uma cava lá dentro do pistão que ele vai encaixar. Cuidado para não fechar demais, para ele não ficar solto depois. Ele é uma mola, se você força demais para fechar, ele perde a força dele e fica solto dentro da cava. Quando ele cai lá dentro da cava, ele tem que fazer um clique. Aí, ó. Tá vendo? Tem que ficar, ó, duro, pesado de girar. E ele fica dentro da cavinha. Ele tem uma cava lá dentro, ele vai ficar lá dentro encaixado. Lá, ó. Também para cima ou para baixo a cavinha. Esse pistão já foi limpo, a canaleta dele foi limpo, foi revisado, medido, tá tudo certo. Eu estou deixando aqui para vocês, ó, aqui em cima um cardzinho com
como saber quando o pistão e o cilindro estão bem, como saber quando ainda pode usar o pistão. Esse vídeo é bem interessante, vai ser de muita utilidade para vocês. E agora, que está tudo pronto, vamos conferir rapidinho o alinhamento dessa biela. Olha aí. E ele precisa de uma junta grossa, ó. Olha isso aí. E a biela está desalinhada. A biela tem que ficar bem no meio. Caso contrário, ela vai forçar o pistão a trabalhar mais de um lado do cilindro. E isso aí não é bom. Agora sim. Ótimo. Tem também um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Sobre alinhamento de biela e o que acontece quando a biela trabalha forçando o pistão de um lado. Ótimo. E estou deixando aqui também para vocês no card, certo? Tem um vídeo falando sobre isso aí. O que acontece quando a biela está desalinhada? A biela, ela é cimentada embaixo, cimentada em cima, duro, porém o meio dela aqui, tá? O haste dela, ele é maleável. O que é maleável? Ele dobra, ele pode dobrar, ele não é um aço duro aí, seco. Você consegue dobrar a biela. Se a biela, por algum motivo, está mais para um lado, o que vai acontecer? Ele vai desgastar o pistão de um lado. Trabalha mal, ele funciona, mas dependendo se é muito o desvio, quando a máquina esquenta, começa a perder força. Então é bom, às vezes, se atentar isso aí. Por que eu fiz nessa máquina aqui? Tenho minha suspeita que essa máquina aqui mexeram bastante nela, então é melhor revisar antes, né? Olha a junta, que letinha. Cadê a junta velha? Aqui. Um milímetro, 1,03. A junta que eu tenho aqui, 0,8, muito baixa. Essa junta aqui é baixa demais, tem que ser deste material aqui. Aí, ó, 1,05. Por que é muito baixa? Vocês viram, vamos tirar de novo os segmentos, fica mais fácil para mostrar, que o pistão está batendo em cima. Se eu montar com uma junta muito baixa, duas coisas podem acontecer. Ele pode bater em cima ou não bater, mas ficar muito taxado. O que é muito taxado? O pistão fica muito perto do fundo do cilindro e aumenta demais a taxa de compressão dele, que é a quantidade de vezes que é comprimido a mistura ar-combustível que entra no cilindro. E quanto mais alta a taxa de compressão, o motor mais esquenta também. Então ele já vem aí, ó, tá batendo. Vamos colocar a junta 0,8. Ele já vem com uma taxa de compressão de fábrica e não é bom mexer nisso.
Ele não bate. Mesmo assim, eu vou colocar a junta de 1 milímetro, justamente desse material aqui, para que ele fique da mesma espessura que essa. Lembram que quando desmontei eu falei, opa, essa junta é grossa. Lembram que eu falei? Pois é, de fato, ela é grossa mesmo. Muito bem, galerinha. Tá aqui a junta. Um pouquinho mais grosso. Aqui, ó, o duto de impulso. Tem que cuidar que ele esteja livre. É um furo que tem aqui, que vai dar justamente nesse lugar aqui. Se certifiquem que não tenha nada dentro do cárter. Segmentos no lugar. As travinhas para lado do carburador. E vamos fechar. Agora sim. Aí, ó. O duto de impulso soprando. Ótimo. Sempre cuidado que essa parte aqui entre lá dentro e encoste no cilindro do outro lado lá. Aí. Essa roda de partida aqui, eu não tenho o torque exato dela, mas acredito que seja em torno de uns 20 newtons de aperto. Ótimo. E do lado do volante, em torno de
25 newtons. Aqui. 15. Aí. Ótimo. Ai, essa partida aqui ela não estava funcionando direito, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ele teria que abrir, né? Por que que não está abrindo? O grampo solto, ó. Esse grampo tem que girar apertadinho sobre o eixo. Ele trabalha como se fosse uma embreagem. É bem similar ao sistema da Stihl. Só que ele tem essa perninha aqui, que encaixa nesse valinho, tá vendo? E ele que faz esse jogo aqui, ó. Só que se ele está frouxo sobre o eixo, não adianta, ele não vai. Aí. Ótimo. Viu que eu fechei um pouquinho? Agora é só colocar de novo aqui no lugar. Ainda não é o bastante. Tem que fechar mais. Vamos ver agora. Agora sim. Olha aí, ele tem que frear aqui, ele tem que ficar freadinho, ó. Durinho. Você fecha até ele ficar assim, ó. Para quê? Cada vez que eu puxo o cordão, o que acontece? É isso aí. Agora sim. Ótimo. Rosca espanada. O M6 aqui. M6. Agora sim. A gente é acostumado com a maioria das máquinas que leva parafuso na carcaça do arranque. M5, né? 5 milímetros. Aqui nesse caso é 6. E aqui embaixo ele leva um parafuso com suporte. A gente já vai colocar. Ótimo. A bobina, né? Temos que ver agora se essa bobina está boa. Qual delas a gente vai colocar?
Esse aqui é novo. $9.600 ohms. E esse aqui, a velha. Opa, tem uma boa diferença, 1.180. Ou ele está em curto, ou a resistência dele é bem mais baixa. Eu já vi bobinas com 1.200 ohms, com 800 ohms de resistência. Então não seria estranho, não? Certo. Vamos conferir de novo aquela. É bem diferente as duas bobinas. Se aquela, eu vou colocar a original. Se a original não estiver funcionando, eu vou saber que ela está em curto. É, 10.000, tá bem instável. 9.000. 9.300, 9.500, 10.000. Cabo não deve ser de boa qualidade, por isso ele está variando tanto. Ele está bem marcado, ó. Sim, original. Zero 30. E antes de colocar o módulo, temos que colocar o fio do corta-corrente. Que esse aqui fica escondido lá atrás. Ótimo. Aí. E agora, vamos ver. Tem centelha. Para mim está bem. Vou deixar o módulo original. Pelo menos vamos tentar fazer pegar, né? Às vezes ele dá centelha e mesmo assim ele não funciona, né? Às vezes acontece.
Não é sempre que o módulo vai dar centelha e a máquina vai funcionar. Às vezes a centelha não é suficientemente forte para a máquina funcionar. 5 milímetros. Aqui. Tá bem, a voltagem tá boa, aproximadamente 9.000 volts. Se ele pular 5 milímetros aqui a centelha, quando você puxa o cordão, ele está gerando aproximadamente 9.000 volts e quer dizer que vai funcionar. Pelo menos tem que dar partida, na teoria ele tem que funcionar. Então vamos deixar o módulo original e o novo, que eu não gostei muito da aparência dele, vamos deixar de lado. Certo, surdina, carburador e colocar para funcionar. A junta eu vou deixar a mesma, não vou trocar ela. A única coisa que eu vou fazer, colocar um pouquinho de aqui, ó. Ótimo. É simplesmente para evitar vazamento, mas vai ficar a mesma junta. Escapamento está limpo, não está carbonizado. Olha aqui, ó. Aí. Ele, além de ser junta, ele é um dissipador térmico, justamente para evitar que esquente o depósito de combustível. A junta tá boa, é original, eu vou deixar a mesma. Essa chapinha aqui, ela não está à toa aqui. É uma trava. Certo? Parecia que começou a chover novamente, mas acho que não. Até vou dar uma olhada aqui fora. É, realmente começou uma chuva fraca. Certo, vou colocar essa cobertura aqui. Vamos colocar a base do carburador e recolocar o carburador no lugar. Tirar um pouquinho de material aqui. E um pouquinho aqui embaixo. Ótimo, tá aí. Sempre se certificar. Coloque a junta que encaixe certinho os furos do parafuso
E o duto de impulso aqui, ó, tem que ficar livre. Se ele ficar assim, ó, olha aí. Se ele ficar o duto de impulso entupido, ele já não vai funcionar. E nesses parafusos aqui eu sempre coloco um pouco de trava-rosca. Tem que repassar essa rosca. Esse aqui está pegando bem. Vamos repassar essa rosca. Ótimo. Vamos ver agora. Apertou. Apertou. Agora sim, sem vazamento.
Tá. Ótimo. As mangueiras, essas aqui, estão boas, só que elas estão entrando um pouquinho frouxa dentro do furo, então vamos colocar mangueira nova. Vamos colocar a R3 da Stihl, entra um pouco mais aí, ó, tá vendo? Apertado. E o retorno, sim, o retorno tem que ser a R1. Eu não gosto quando entra um pouquinho frouxa. E nesse aqui sim, ó, a R3 entra justinho. Já no retorno, ó, então eu prefiro para o retorno a R1 que é mais fina. Aí. E essa mangueira vai ir assim. Ótimo. Aqui. O filtro tem que ficar... Aqui está o bocal, ó. Filtro é bom que fique nessa posição aqui aproximadamente. Tá aí. Agora vamos ver o carburador, né? Carburador é novo. E esta aqui é o original, né?
Vamos ver o que está acontecendo com esse carburador aqui. Carburador de regulagem fixa. Glisser 43. É mais ou menos isso que vai levar esse motor. Esse aqui já vem com regulagem. Esse aqui o novo que colocaram, com regulagem. Esse aqui o original. Regulagem fixa. Reparo novo. A cuba está bem. Eu vou deixar o carburador original. Pelo menos vou fazer funcionar, a ver o que acontece. Eu vou limpar ele e a gente vai remontar de novo o carburador original. A valvulinha está funcionando bem. Essa válvula aqui você coloca uma mangueira. Quando você puxa, ele libera. É o combustível que vai sair da cuba para alimentar o motor. Quando você sopra, ele tem que travar. Se essa válvula dá passagem para os dois lados, a bomba de purga não vai encher. Se ele não dá passagem para nenhum lado, a máquina não vai pegar. Coloca a mangueira, coloca outra ponta na boca, puxa, ele vem. Sopra, ele trava. Eu vou limpar esse carburador e vamos remontar ele de novo. Certo, tá aqui o carburador, então tá limpo. Vejam bem, aqui ó, esses carburadores com regulagem fixa, isso aqui ó, que vocês têm que prestar atenção, tá vendo? Esse O-ring aqui, eu já troquei ele, que tá o velho. Tava resseco. E nesse O-ring aqui vai o glisser. E o glisser tem que entrar justinho, apertadinho. Se ele entrar frouxo, que você vira e ele cai, tem algo errado. Ele vai dar passagem de combustível entre o glisser e a carcaça do motor e vai dar excesso, certo? Aqui, ó, você trocou a agulha da admissão. Ela está querendo começar a oxidar na volta dela. Então coloquei uma nova. Vamos testar rapidinho a estanqueidade dessa agulha, se está ok. Tá aí. Ótimo. E vamos fechar esse carburador. Acredito que foi colocado um reparo novo. Está bem flexível o diafragma da regulagem. A altura. Parelho com essa base aqui.
Ótimo. Perfeito. Já aconteceu comigo uma vez de apertar o carburador e apertar a mangueira junto. E aí, gato escaldado tem medo da água fria, né? Terminou aquele sopro que tinha antes, né? Muito bem. Alimentação, mangueira R3. E retorno, mangueira R1. Isso mesmo. Ótimo. Vamos abastecer? Tá aí. Se quando vocês fazem isso aqui, ele jorra gasolina aqui na boca do carburador, essa valvulinha laranjada que tem lá dentro que está com problema, ele não pode sair gasolina aqui cada vez que vocês apertam a bombinha de aceleração, a bombinha de purga.
Certo. E esse afogador não está fechando muito bem. Se bem que ele usa esse sistema de afogador aqui, deveria ser suficiente para ele pegar, né? Muito bem, nem sinal deu, nada. Simplesmente vela molhada, nem sinal. Certo. Eu vou trocar esse módulo de ignição, certo? Porque eu sei que o demais está bem. E ele não deu nem sinal. E esse módulo já tinha sido trocado. E como eu falei para vocês, nem sempre uma centelha fora, você testando fora, significa que ele vai funcionar dentro do cilindro. Uma coisa é a centelha com uma vela aqui fora, e outra coisa é a centelha se produzir dentro do cilindro quando tem uma alta compressão. Ele precisa de mais voltagem para acontecer a centelha num ambiente de alta compressão. Tem mais moléculas de ar concentrado, a resistência é mais grande. Então, muitas vezes, ele simplesmente não consegue pular. Lá dentro não consegue formar a centelha. Vamos colocar o outro módulo. Só que antes de colocar para funcionar, eu vou ver uma coisa aqui. Vou marcar o ponto de ignição, para depois não ter que abrir novamente. Certo. Ele tem que dar aproximadamente, a centelha tem que acontecer aproximadamente 2 milímetros antes do ponto morto superior. Certo. Aqui nós temos o ponto morto superior. Agora eu vou zerar e vamos voltar para trás. 2,5 milímetros. É bem aqui que tem que acontecer a centelha. Vamos fazer uma marca de referência. Aqui, ó.
sei se eu vou conseguir enxergar isso aí. Então vamos fazer algo diferente. Tá vendo? Quando ele gira nesse sentido, ó, quando essa marca coincidir com essa aqui, tem que acontecer a centelha. Aí é o ponto de ignição. Eu estou desconfiado desse módulo aqui, que ele pode até estar funcionando, mas eu não tenho certeza que ele esteja no ponto certo. Então vamos colocar aí. E vamos zerar. E agora vamos até o ponto morto superior. Aí tá. Isso mesmo, bem aqui. 2,5 milímetros antes de que o pistão chegue em cima, tem que acontecer a centelha. Como esse módulo não é original, ele nem se parece com o original, simplesmente tem a furação no mesmo lugar. Isso aí não quer dizer nada, não quer dizer que ele vai dar a centelha no mesmo ponto que o módulo original. A gente já viu que com o original ele não pegou. Agora vamos ver o que acontece com esse aqui. Muito provavelmente o módulo estava realmente queimado. Mas eu já fiz essa marcação aí porque eu quero ter certeza que esse módulo vai dar a centelha no lugar certo. Ótimo. Tem centelha. Esse ruído que vocês escutam, bateção de panela, é a embreagem. Ele tem um pouquinho de folga, então ele fica dando aquelas batidas. Não é o motor, é a embreagem, certo? Agora vamos ver se está dando a centelha no lugar certo. Já tive muita experiência com esses módulos paralelos, sobretudo nos VAR, né? De dar a centelha fora do lugar. Aí está o nosso ponto. Bem aí, ó. Se a centelha acontecer aí, então tá tudo certo. Bem, vocês viram, né?
certinho no ponto. Módulo paralelo bom. Eu estava desconfiado desse módulo paralelo, mas não, está certinho. Apesar dele não ser tão parecido com o original, vocês podem ver que o fio do corta-corrente no modelo original sai lá atrás, esse aqui sai na frente. Essa parte mais quadrada, o cabo da vela, tá, muda o fio do corto, né? Ou do curto. Mas está bem, está funcionando bem. Está disparando, está pegando fácil. Certo, vocês viram então? Funcionando direitinho, pegando, mantendo a lenta boa. Gostei do funcionamento dela. O carburador, vou deixar esse mesmo, original. Não vou colocar esse outro aqui. Vocês podem ver que ele... Eu não entendo. Primeiro, eu não entendo por que ele tem esse afogador aqui. Eu estou achando que essa peça não é dessa máquina. Por que eu estou falando isso aí? Porque o afogador desse modelo de carburador é aqui, ó. O que ele faz? Se vocês prestarem atenção, é um sistema bem engenhado, ó. Quando vocês acionam o afogador, o que acontece no pistãozinho aqui, no comando do pistão, ó. Ele levanta levemente o pistonete para liberar combustível para a partida fria. Então, o que acontece? Ele, quando levanta o pistonete, a agulha lá dentro, vocês sabem que tem uma agulha dentro do carburador, bem nesse lugar aí, ó. Essa agulhinha levanta um pouquinho, liberando a passagem de combustível e ao mesmo tempo ele fica levemente acelerado para a partida frio. Pegou, você aciona o acelerador e o que acontece? Ele desarma o afogador. Percebe? Então, eu acredito que foi colocado esse carburador paralelo. E como ele não tem esse sistema de afogador, que nem o original, eles colocaram essa caixinha aqui do filtro de ar da outra máquina, certo? Vai ficar com esse aqui. Simplesmente agora reajustar os parafusos, colocar a cobertura e testar. Vou ter que conseguir um tubo, né? Vou precisar de um tubo para ela. Acredito que esse aqui deve ser em torno de 22 milímetros, se não me engano. É, 27 milímetros melhor. Vou ter que conseguir um tubo para ela, para colocar, já que veio simplesmente o motor. Tá, galerinha? Então é isso aí. Um prazer ter compartilhado com vocês esse trabalho aqui. Gostei muito. O que vai voltar para o dono? Vai voltar o módulo velho e o carburador.
com a máquina funcionando. Também o filtro de ar, né? Esse filtro aqui é bom, é relativamente bom, mas eu prefiro o outro modelo. Vai ser testada ela, tem uma grama bem alta aqui para cortar, com toda essa chuva agora cresceu bastante a grama, vamos colocar ela para trabalhar, ver como que ficou, mas escutando aqui o funcionamento, ela ficou joinha, ficou boa e gostei mesmo, certo? Muito bem, é isso aí então, pessoal. Vejam bem, eu peço para vocês então, aqui embaixo, como eu já falei no começo, tem um link para ajudar aquele pessoal aqui do Rio Grande do Sul que está passando numa situação muito complicada, certo? Eu peço para vocês, dentro do possível, ajudar com o que vocês conseguem, tá? Qualquer ajuda vai ser bem-vinda para eles, com certeza. Certo, galerinha? Então, forte abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.